Bom, estamos no ar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu cumprimento aos nossos ouvintes, né, os nossos companheiros que estão acompanhando. Eu sou Alexandre Pantaleão, sou sociólogo, pesquisador, petroleiro, e estou candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, pelo número 50884, pelo Partido Socialismo e Liberdade. E a gente tem hoje, como tivemos já outros bate-papos, né, que a gente chama de transmissão ao vivo, né, as famosas lives, que elas têm o objetivo fundamental é nos capacitar, nos potencializar de ferramentas para a construção dessa campanha coletiva. E hoje nós vamos bater um papo sobre o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal criada em 2000, regulamentada em 2001, né? E que tem por objetivo estabelecer diretrizes gerais da política urbana no Brasil. Ela surgiu dentro de uma necessidade de organizar os espaços urbanos diante desse rápido crescimento populacional e essa distribuição irregular e inadequada, inclusive, da terra. Até, digamos assim, até os 50, o Brasil era predominantemente rural. Mas, com o passar dos anos, não teve jeito. Inverteu e o Brasil hoje é um país majoritariamente urbano. Esse processo rápido, né, ele provocou melhorias na cidade a partir dos anos 70, mas também causou um número muito grande de problemas. E aí surgiram várias reivindicações para a Constituinte de 1986. Entidades sociais e profissionais, elas integraram ao Fórum Nacional da Reforma Urbana, formularam uma emenda popular que reuniu mais de 130 mil assinaturas na época. E aí, essas petições deram certo. A Constituição Federal passou a tratar do direito urbanístico e dedicou um capítulo específico à política urbana. E, basicamente, esse capítulo ele exige de propriedade urbana o cumprimento da sua função social. O Estatuto da Cidade ele foi criado com o objetivo de regulamentar os dois artigos, o 182 e o 183 do capítulo da Política Urbana Federal. E é baseado nisso, né, junto com essa discrepância que existe do não cumprimento desse estatuto, é que a gente tem hoje aqui para bater um papo conosco, a nossa companheira do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, a Mel Nogueira, coordenadora regional ali de Santo André, e coordenadora da campanha da nossa futura vereadora por Santo André, a Andréa Nogueira. Andréa Barbosa. Número 54, Andréa Barbosa. Número 50456. Não é isso, né? E nós temos aqui nosso companheiro, nosso grande camarada aqui. Eu quero agradecer, antes de falar o nome dele, ao Ricardo Carneiro, que foi a pessoa que falou: Pantaleão, a gente tem que bater esse papo com ele, tá? É uma pessoa gentilíssima, está com a gente, discute isso, que é o nosso presidente da OAB, Hilário Franklin, e presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Hilário, muito obrigado por sua presença. Mel Nogueira, muito obrigado por sua presença também. Eu gostaria de pedir a você, Amel, para falar um pouco sobre essa sua experiência, né, desse trabalho e dessa militância aí dos trabalhadores sem teto em São Paulo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite e a confiança, Alexandre, estamos juntos, companheiro. Quero desejar uma boa noite para o companheiro Hilário e desejar uma boa noite para os companheiros e companheiras que estão aí do outro lado nos assistindo. Bom, é muita honra, estou aqui nervosa, não vou mentir, não é uma coisa que a gente está acostumado. A responsabilidade é grande de estar com essas duas feras, esse companheiro querido aí que é o Alexandre. Bom, a minha experiência contra o movimento social, que é o MTST,
acontecer dentro de ocupação. A minha ocupação de origem é uma ocupação que foi batizada com o nome de Osiel Alves, uma ocupação localizada na cidade de Mauá, aqui na região do Grande ABC. E a gente adentrou na ocupação sem nenhuma experiência, sem conhecer quase nada dos movimentos de moradia e meio que desconfiada. Essa é a grande verdade. Eu entrei muito desconfiada, muito querendo saber que povo é esse que fala muito de direitos sociais, que fala de moradia, que luta. E aí eu queria saber quem são essas pessoas. E ao decorrer do tempo, a gente foi conhecendo, se aproximando, conhecendo a militância que estava ali presente, conhecendo as diretrizes, as linhas do movimento, e a gente acabou se apaixonando. No MTST, a gente faz ocupações de terreno, a gente não faz ocupação de casas, a gente faz ocupações de terrenos ociosos, terrenos que não cumprem a função social, que está ali, segundo as nossas leis, só para especulação imobiliária, que é um crime. Então, a gente entra nesse terreno para cumprir essa função, dar uma legalidade a esse terreno. E é uma forma também que a gente tem de mostrar ao poder público, municipal e estadual, que a sua política de habitação é ineficaz. Porque se não existisse sem teto, não teria por que existir o MTST. E a nossa experiência é essa, de luta, é luta diária, é luta por todos os direitos, é luta por uma dignidade, é luta por menos... É normal, desculpa. É luta por aqueles companheiros e companheiras que eles não são assistidos pelas leis, porque o direito é assegurado por lei, pela Constituição, ali no artigo 6, que fala sobre os direitos sociais, que é a saúde, a educação, o trabalho, a moradia. Travou. E a gente... Voltou. Ela deixa muito... E a gente vê que a gente vestiu a camisa do movimento com muito amor, é com muito amor mesmo que a gente defende esse manto, e por acreditar que é possível, sim, um poder popular, é possível, sim, uma sociedade igualitária, com mais empatia, com mais humanidade. Legal, mesmo. Hilário, é uma experiência possível fazer, né? Eu gostaria que você falasse, Hilário, de alguns pontos que você julga importante do Estatuto da Cidade, para a gente entender melhor. Boa noite, Pantalhão. Boa noite, Bel. Eu quero, primeiramente, esclarecer a apresentação que foi feita antes que eu apanhe do Álvaro Quintão, que é o presidente atualmente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, que é nosso amigo, e é o futuro presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Janeiro, o nosso amigo Cláudio Goulart. Eu sou diretor, né? Sou diretor até o próximo dia 29, eu sou diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro e atualmente ocupo o cargo de presidente da primeira seção da Ordem dos Advogados do Brasil, que compreende os municípios de Nova Iguaçu e Mesquita. Eu quero agradecer a Alexandre, ao Ricardo Carneiro, que eu fiquei muito feliz de voltar a bater um papo sobre esse tema. A Mel, que eu conheci, mas já estou apaixonada, porque é uma Mel mesmo, é uma pessoa doce, carinhosa, pessoas daquela que a gente mostra para a gente que ainda tem esperança de um mundo fraterno, um mundo justo, igualitário, onde pessoas como ela fazem a vida valer a pena. Mel, continue nessa luta aí, né? Dá um abraço na Andréa Barbosa, 50456, agora é a nossa vez, é isso? Nossa vez, né? Isso aí. Então, dá um abraço aí ao povo de Santander, quem puder entender, compreender, vai buscar, vai entender, a mesma forma com o Pantalhão, que é candidato no município do Rio de Janeiro, pelo pessoal, que é o número 54... 884. O 8, 50? 50884. 50884. É só para ver se ele está prestando atenção. Não, porque ele agora é o candidato aqui, é um grande amigo. Você não vota no Rio, né? Aí, então, Alexandre Pantalhão, 50884.
E em Santo André, Andréa Barbosa, 50, 456, agora é a vez. Né? Um abraço para vocês. Eu quero dizer o seguinte, dá um abraço na Andréa, boa sorte para vocês nesse pleito aí, que vocês obtenham sucesso. Mas o tema é muito instigante, né? O tema é muito instigante, é um tema em que nós vivemos o dia a dia, principalmente do direito urbanístico. Quando o Estatuto da Cidade, né, a Lei 10.257 de 2001, de 10 de julho de 2001, foi promulgada, né, ela veio regulamentar duas regras da Constituição Federal, que o Pantaleão falou de forma muito boa, o artigo 182, né, e o artigo 183, que trata do uso capião, da uso especial até imóveis de 250 metros quadrados em solo urbano. Eu falo isso de uma forma bem tranquila, que existem outros mecanismos da gente fazer essa adequação, essa ocupação regular, né, humana. A gente fazia a integração, né, entre o capital e o trabalhador, né, e a gente garantia. Agora, a participação do poder público municipal é fundamental, porque existem vários instrumentos capitulados, principalmente no artigo 4º da Lei 10.257, em que a gente pode utilizá-los para fins sociais. A função social da propriedade, ela tem que ser de uma forma integrativa, em que não adianta a gente colocar inúmeras pessoas em determinados lugares sem nenhum instrumento ou equipamento social para que esse povo tenha, seja relacionado à mobilidade urbana, saúde, educação. Então, eu falo sempre, a ocupação do solo tem que ser de uma forma bastante integrativa. E hoje, no município do Rio de Janeiro, bem como na região metropolitana, nós temos vários imóveis. Esses imóveis estão vazios, sim, mas muitos estão vazios por falta de investimentos, por falta de ocupação de outros atores, que a gente não é o momento até de falar que a gente ia estender essa discussão aqui, segurança pública, né, falta de transporte, falta de investimento em desenvolvimento social, e a gente ia ficar aqui. Por isso que vocês, que são do pessoal, né, têm esse papel fundamental de mostrar, dialogar. E eu fico muito feliz quando eu fui convidado para participar. Vieram para mim perguntar, você vai participar de uma live com um vereador do PSOL? Eu falei, o cara conversa. O cara, você vai ver que ele conversa com você de uma mesma forma que seja de outro partido ou de outro. E quem me chamar para conversar sobre o tema, a gente vai conversar. É o que eu falo sempre, política é uma arte que a gente tem que saber três pilares principalmente: composição, diálogo e paciência. E como o Pantaleão falou, tem que ter muita paciência, porque uma hora vai chegar a gente conversar. E o povo está vendo aí. O povo... Né, Hilário? Como o Hilário estava comentando, né, é muito importante, né? Eu acho que esse é o nosso papel, de estar nos provocando para que o poder público ele exerça a função dele, o papel dele. Eu acho que esse é o grande X da questão. O Brasil tem leis, e essa lei urbanística, no caso do Estatuto da Cidade, é uma lei avançada, nos moldes da democracia moderna, mas o nosso grande problema é a sua aplicabilidade. A gente vê sempre o poder público se eximindo, ele fugindo, né? E aí acontece muitas das vezes o que o Hilário está falando. Cria-se conjuntos habitacionais sem qualquer infraestrutura. Eu tenho um exemplo aqui numa região, num bairro chamado Septiba. Um governo anterior, ele criou um outro bairro chamado Nova Septiba, com mais de 7.000 habitantes.
só que não tinha transporte público para esse pessoal, para eles irem aos seus locais de trabalho. O que aconteceu? A maioria deles acabou vendendo o imóvel que eles tinham recebido do governo. Porque a gente observa que muita política habitacional, na verdade, é um processo de exclusão para tirar as pessoas de longe dos ricos e não para integrá-los à sociedade. Então, isso é um problema muito sério que a gente tem dos nossos governantes. Eu acho que tem algumas questões que elas são importantes, né? Quando falam, por exemplo, que a ilegalidade, a gente observa que a ilegalidade ela está imputada, né? Ela está apenas sobre os ombros dos moradores que não têm opção de moradia. E aí a gente não observa essas mesmas ilegalidades sendo imputadas nos prédios vazios que não cumprem as suas exigências legais. E elas representam um alto custo para a sociedade, seja lá nível de impostos que não são pagos, e a própria infraestrutura urbana que serve para esses edifícios ociosos, e muitas vezes sobre essa questão da falta do cumprimento legal do poder público, né? Onde é jogado, inclusive para a sociedade como um todo, que os moradores que não têm opção de moradia, são imputados nele a pecha da ilegalidade. Mas não é colocado, né, essa mesma pecha de ilegalidade para os prédios vazios que não cumprem a sua exigência legal. Né? Então, a gente acaba montando uma parcela das vítimas que busca até soluções criativas, como essa, por exemplo, que a Mel estava falando aqui, né? Para os problemas da maior parte dessa população em situação de rua. Mas, e aí, essa distorção, né, ela acaba conduzindo a cidade para um grande conflito, que é o conflito do desamor, da desesperança. A grande maioria dos sem-teto, na verdade, ela é vítima de uma exclusão, e também dos criminosos. E muitas das vezes, o maior criminoso é o próprio poder público. Então, eu acho que cabe muito ao Poder Judiciário e à polícia não só acusá-los, mas defendê-los. E aí eu não sei se isso serve para a gente refletir, né? Que o poder público ele tem as ferramentas na mão para fazer uma política urbana voltada para a dignidade da pessoa humana, uma vez que ela possui tanto o guia, né, do Estatuto da Cidade, quanto o próprio erário público arrecadado, né, e confiscado. Eu acho que ele basta organizar e ter boa vontade de renunciar a si mesmo e aos próprios políticos, aos próprios interesses políticos e pessoais, e pautar dentro de uma gestão realmente democrática. Você não acha, o Mel? Mel? Oi. Você não acha que é um... Eu esqueci de informar para vocês que eu estou falando aqui de um dos apartamentos do condomínio de Luta, uma das conquistas do MTST. É um condomínio com 910 unidades, que foi entregue o ano passado. Então, esse condomínio tem 1 ano e 6 meses, é uma criança. E esse apartamento em que eu estou é a nossa base. Então, o tempo que eu estou falando com você, eu tenho companheiras aqui sentada, verificando toda a nossa agenda, a questão da campanha. Como a gente é sem teto, a gente faz parte de um movimento num partido pequeno, a gente não tem aqueles grandes fundos partidários que grandes partidos têm. Então, a nossa campanha é olho no olho, é pé no barro. E realmente eu concordo com você. A gente, quando sem teto, a gente descrevida como sem teto não aquela pessoa que mora na rua, mas sem teto é todo aquele que não tem a sua casa própria, que paga o aluguel, que no final do mês fica naquela preocupação entre pagar o aluguel ou alimentar a sua família. É aquele companheiro e companheira que mora de favor com um familiar, aquele companheiro ou companheira que mora
em imóveis insalubres, próximo de córregos, de barragens, e a gente discrimina esses companheiros como sem teto, aquele que não tem seu título de propriedade do seu imóvel. E a gente, quando faz a ocupação de um terreno, a gente faz uma ocupação não para criar ali uma favela. A gente não quer tirar aquele companheiro e companheira de uma situação insalubre e colocar em outro, num local sem estrutura, sem saneamento básico, de forma alguma. A nossa luta ali é para que lutamos para que a gente venha a ser construído moradias habitacionais sociais. E a gente é muito discriminado por isso. A gente, quanto a militante do movimento social, a gente é acostumado a ouvir ser chamado de vagabundos. E interessante que, não sei se dá para ver, a sigla do movimento é MTST, que é Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, de forma formal ou informal, somos trabalhadores. Então, nós nos enquadramos nessa questão de vagabundos. Somos ladrões, somos ratos, oportunistas, que a sociedade que não conhece e o poder público, dessa forma, nos taxa. Mas a gente não está ali para ganhar nada de ninguém, nem tomar nada de ninguém na mão grande. Esses terrenos, eles são comprados, tá? Existe um programa, inclusive esse condomínio fez parte desse programa, que é o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1 de entidades, onde entidades que são os movimentos sociais, assim como o MTST tem outros, eles acabam entrando nessa demanda. Então, a gente não tira nada de ninguém, porque esse terreno, o proprietário, ou ele vende para a Caixa Econômica, ou se ele não quer uma negociação, o poder municipal ou estadual, acaba passando para a gente um terreno que está em uma situação de déficit muito grande, a dívida muito grande para a União, e é um terreno que já estava sinalizado para ser desapropriado. Então, de forma alguma, a gente toma nada de ninguém. E a gente também não mantua pessoas. A gente não cria lá uma favela sem recurso nenhum, de forma nenhuma, porque a gente não quer tirar o nosso povo de um lugar que já não é digno para colocar num outro pior. Então, a nossa luta por uma moradia digna e realmente, como você falou, os movimentos sociais, no caso aqui eu represento o MTST, mas existem outros, a gente é muito discriminado. Quer dizer, a população baixa renda, que não tem condição de adquirir com o seu trabalho, porque vontade a gente tem, tá? Tem muita vontade de chegar lá com o nosso dinheirinho e comprar, mas a gente não consegue. A gente não consegue esse montante, porque, na grande maioria das vezes, somos mulheres, e no mercado de trabalho a gente tem a ciência de que ocupamos o mesmo cargo que vocês, homens, não diminui o número de vocês, mas os nossos salários são muito menores, porque ficamos grávidas, ficamos donos de casa, e o empregador entende que, como mulher, a gente não tem tanta responsabilidade quanto o homem. E tem a questão também que somos negros e negras e não temos um mercado aberto para nós. Ou então somos LGBTs, que também é um mercado fechado. Então, nós não conseguimos adquirir. E a forma que a gente tem de conquistar a nossa moradia, que eu torno a lembrar, que é um direito assegurado na Constituição Federal, que consta ali no artigo 6 da Constituição, é entrar no movimento social. Certo. Você acha, Hilário, que eu acho que o poder público, né, ele tem nas suas mãos, né, ferramentas importantíssimas e essenciais, né, para a política. Mas eu acho que ele tem muita questão, eles acabam levando muito, o poder público acaba levando muito para a questão política e pessoal, e deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer. É uma gestão realmente democrática. Bom, eu ia falar sobre isso, Alexandre. Lá no artigo 4º da lei fala sobre gestão participativa. Eu faço uma pergunta a vocês. No artigo, tem um capítulo no Estatuto da Cidade, capítulo 4º, né, fala da gestão democrática da cidade. Eu pergunto a vocês hoje, né, quando vocês foram convidados para participar, para cumprir o artigo 44 da Lei 10.257 de 2001, que diz lá que serão realizados debates, audiências públicas, consultas públicas, propostas do plano anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, com condições
para aprovação na Câmara Municipal. Eu quero saber disso. Pois é, Hilário, para você... Aí o que eu falo, uma lei com 19 anos, uma lei que, bem, ela é denominada Estatuto das Cidades. Não sou eu que estou dizendo, não, está lá no artigo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, denominar Estatuto das Cidades. É cumprido isso? Isso dificulta quem vai investir e quem precisa de moradia. Eu estou falando isso aqui com o coração aberto para o diálogo, com pessoas que necessitam de moradia, necessitam de trabalho. Eu não estou aqui, eu não sou candidato a nada, não sou candidato a vereador, não sou candidato a nada. Mas isso é uma questão que os vereadores, né, a André em Santo André e o Pantaleão aqui no Rio, têm que entender. Porque se a gente não fazer cumprir o plano diretor do município, né, com esses municípios acima de 200 mil habitantes, a gente não fazer isso, não conseguir investir, fazer um planejamento, a gente não vai conseguir melhorar a nossa cidade. Não adianta a gente fazer política de governo, gente. Tem que ter política de Estado. Enquanto a gente não entender isso, vai vir a Mel aqui reclamar com toda a razão e com toda a justiça, sendo que não é reconhecido porque ela não tem um CEP. Ela não tem um CEP. Eu vou comentar. No século XXI, ela não tem um CEP. Ela tem um CPF, aqui, mas não tem um CEP. E aí? Eu vou comentar para vocês aqui uma experiência. Em 2005. Tá, nada, mas é isso aí. Não é nada com a Mel, não, tá, Mel? É pelo contrário. Eu fico indignado com essas situações, porque a gente fica, Pantaleão, né, as pessoas preocupadas em fazer política de governo. A gente tem que buscar política de Estado, principalmente em situações de que existe uma lei federal que precisa ser aplicada. Não adianta a gente trazer investimento para as cidades se a gente não tiver equipamento, instrumentos em que as pessoas fiquem, senão vai acontecer o seguinte, vão destruir tudo e a gente vai ver novas favelas, novas comunidades, novas situações, né? Novos desempregos e vai ficar aquela coisa do condomínio fechado. Hoje, condomínios fechados se transformaram em condomínios shoppings. Estou mentindo, Pantaleão, aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo também. Isso é uma vergonha. Está entendendo? Poxa, eu sou de uma época que eu jogava bola na rua, tinha um dedão do pé estourado. Hoje em dia, poxa, a minha briga, peraí é por causa do celular. Poxa, gente, a gente tem que entender, o Pantaleão, Mel, que a gente precisa construir muros, ou melhor, a gente precisa destruir muros, construir pontes de fraternidades, tá entendendo? Tá? A gente tem que construir jardins de solidariedade, de união, tá entendendo? Os empresários, eu digo isso de coração aberto. Coração aberto, Mel. Os empresários do mercado imobiliário não são inimigos. Eles às vezes, deixam de investir em certas regiões da cidade, do município do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro por falta de segurança jurídica e até pessoal mesmo. Está entendendo? Porque foram criadas várias vielas. O Pantaleão deve ter falado, saber, né? Da faixa de Gaza, a faixa do não sei o quê, Tem regiões no Rio que a gente não pode passar depois de determinada hora. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que a gente está no município e que a gente, poxa, tem tudo. A gente tem tudo. Uma atração cultural, uma atração esportiva. Ambiental, turística. Ambiental, nossa.
entendeu? Eu acho que a gente tem que construir, e as ocupações irregulares dão pela ausência, não dos proprietários, entendeu? Não dos proprietários desses imóveis, alguns imóveis, mas sim, tá, pela omissão do poder público. O poder público tem que cumprir o seu papel. É só cumprir o que determina a lei, gente. Não estamos falando nada aqui do sexo dos anjos. O Pantaleão, se Deus quiser, vai estar na Câmara Municipal. Ele, com certeza, a gente vai procurar o Pantaleão para dialogar, né, uma construção melhor para essas pessoas. Entendeu? Com o André e Santo André também, que a gente vai dialogar. Por quê? Isso é fazer política. Dialogar, compor e ter a paciência do bolo crescer, né? Não adianta bater o bolo e sair fazendo besteira, né, meu irmão? A gente tem que saber construir isso. Deixa eu contar aqui uma experiência aqui. Em 2005, eu com alguns companheiros aqui, o Mel e Hilário, nós brigamos para colocar no orçamento da prefeitura 259 ruas que precisavam de pavimentação. Pleno século XXI. E aí nós tínhamos aí as conferências das cidades, porque a prefeitura do Rio dizia que não tinha dinheiro. E aí eu participei de todas as conferências da cidade, que era uma das ferramentas do Ministério da Cidade. Bom, aí eu consegui colocar todas essas ruas. Quando conseguimos a aprovação do Ministério da Cidade e eles determinaram o encaminhamento de verba para a Secretaria Municipal pavimentar essas ruas, aí a Secretaria Municipal mandou o seguinte ofício para nós. Olha, das 259, tem 40 delas que não existe. Mas como não existe? Não, essas ruas, elas não existem. Eu disse, olha, mas calma aí. Eu moro aqui há quase 50 anos. A minha família está aqui desde o início do século XIX, e essas ruas já existiam. Não, ela existe de fato, mas ela não tem uma documentação. É como se fosse uma criança sem certidão de nascimento. Olha que absurdo, hein? Ruas com centenas, milhares de moradores, inclusive. Tinha ruas com, sei lá, quase 7 metros de quilômetro de extensão. Um absurdo. E aí nós tivemos que fazer um trabalho, buscarmos historicamente a toponímia, descobrir quem era, por que aquela rua se chamava daquela forma que os moradores reconheciam, para a gente poder preservar a toponímia, a história da rua, né? E aí, então, conseguimos regularizar e termos o reconhecimento dessas 40 e poucas ruas. Só a partir daí elas puderam ser incluídas no orçamento. E tem mais. Houve várias obras na região que o Estatuto da Cidade relata, né, Hilário sabe muito bem disso, que qualquer impacto da vizinhança, né, tem que ter audiências públicas locais. E não estava tendo, por exemplo, o túnel da Grota Funda foi uma obra de grande impacto na região. E a prefeitura não discutiu. Por quê? Porque a gente não existia, como determina aqui o artigo 43 e 45 da gestão, do capítulo 4, da gestão democrática da cidade que o Hilário falou, né? Órgãos colegiados de política urbana, não tinha debates, audiências públicas, consultas públicas, não tinha nenhum tipo de conferência para discutir isso, não tinha sequer instituído a iniciativa popular para projetos de leis. Tudo isso reza o Estatuto da Cidade. Mas a prefeitura ela nunca colocou isso em prática. E aí nós tivemos, que provocar o Ministério Público, fazer o poder público municipal cumprir o que é lei. Gente, isso é lamentável. Né? Da mesma forma, né, Mel e Hilário, que todo aquele imóvel que está ocioso, que está ali e ele acaba sendo motivo até de penhora judicial, ele pode ser utilizado para fins sociais.
e eles não são utilizados. Então, é uma problemática que nós temos, mas eu, com toda honestidade, né, eu vejo que isso são visões meramente políticas. Eu acho que quando a gente, de fato, quando a gente tiver gestores que tenham como seu foco uma gestão democrática voltada para a qualidade de vida das pessoas, né? E eu acho que a gente só vai ter uma cidade com qualidade quando as pessoas que vivem nela tiverem também qualidade, é que a gente vai estar avançando. Fora isso, para mim, é tudo balela, tudo mentira, pura demagogia, pura são apenas encenações, né, para o seu público-alvo. É isso que o Hilário falou. Né? Eu acredito que tem médicos que matam, mas tem muito médico que salva. Então, os políticos, tem políticos que são pilantras, que, a meu ver, que é a grande maioria que está nesse nosso estado, nosso país, e até aqui no município, e aí em São Paulo, em Santo André. Mas nós temos políticos que realmente lutam, e pessoas que querem fazer a política com P maiúsculo. Pessoas que estão largando e não estão preocupados com a questão financeira, mas porque ele tem como objetivo único, com a sua história de luta, como é da Andréa Barbosa, como é a minha história. Eu milito desde os meus 12 anos de idade. Meu pai, ele foi uma pessoa que teve que ficar escondido nas matas aqui da região durante 2 anos, durante a ditadura militar. E para eu estudar, Hilário e Mel, eu vendia picolé no trem, até Madureira. Pegava em Campo Grande até Madureira, Mel, vendendo picolé para poder comprar roupa, calçado, caderno e lápis para eu estudar. Porque na minha época o poder público não fornecia isso gratuitamente. Então, a minha militância é essa. Depois eu fui para a União Nacional dos Estudantes, depois eu fui para o Sindicato Metalúrgico, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato Nacional dos Trabalhadores Subaquáticos, e eu sempre militei, né? E eu nunca me envolvi com nada errado. Eu até costumo dizer o seguinte, ó, se eu estou do lado errado é porque eu não sei que este é o lado errado. Porque se eu souber, eu estou fora. Porque essa é a minha herança de vida, né? O meu bisavô, Mel e Hilário, ele foi o primeiro fundador de uma associação agrícola aqui na Zona Oeste. Isso em 1910, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preocupado, sim, e a gente tem que estar ombreado com pessoas que têm esse espírito, como tem a Mel, como nós temos aqui a nossa futura vereadora em Santo André, a Andréa Barbosa, número 50456, chegou a nossa... agora é a nossa vez. Chegou a vez. E pessoas como você, tá? Que fala de coração aberto, tem uma visão voltada para o bem social, uma pessoa que discute democraticamente. São de pessoas como vocês que a gente tem que estar seguindo e ombreando. Fora isso, eu volto a falar, tá? É como Lênin dizia, a política ela acaba quando inicia a pilantragem. O problema é que a nossa população acha que o que elas veem aqui é política. Não, isso aí, na sua maioria, é pilantragem. Porque a política a gente faz todo dia, toda hora, na associação, em nossos sindicatos, na igreja, em toda esquina. E o processo eleitoral é apenas uma dessas esquinas de se fazer política, mas não é toda. A política não é só aqui. Então, o Mel, eu acho que você está... Eu concordo muito com o que você falou, a sua preocupação com os nossos companheiros que não têm um teto, dentro de um país que tem mais teto sobrando do que aqueles que não têm para onde morar, isso não pode ser marginalizado. Eu acho que a gente tem que marginalizar, e esse é o nosso papel, para desmistificar, né, que quem é criminoso, na sua grande maioria, é o poder público. Né? Não é um empresário que tem porque tem muitos empresários, Hilário, que tem uma origem de luta.
Eles não são meros especuladores. Eu que diga. Né? Eu que diga. Tem médico que mata, não tem? A gente sabe. Tem muito médico que salva. Tem muito político pilantra, mas tem muito político que está exercendo, denunciando e lutando. Né? E a construção do nosso país, a gente tem que juntar as pessoas de bem de fato. Esse que é o nosso papel. Eu acho que o grande papel das novas lideranças e da liderança política é pegar essas pessoas de bem para reconstruir esse país. Porque ele está na mão de grandes pilantras que estão dilapidando, estão vendendo a nossa soberania, estão acabando com a nossa riqueza, estão sorrindo e mentindo descaradamente para a nossa população. Eu acho que falta para a gente a questão da representatividade, né? Porque a gente tem vários parlamentares que eles estão lá graças ao voto do povo, né? Somos nós que elegemos eles. Só que uma vez que eles assumem o poder, eles esquecem quem for que eleger, esquecem de olhar para o povo. E é ano de eleição, dia 15 de novembro, a gente vai lá depositar o nosso voto, nosso direito à democracia, e tem que ser um voto com consciência, e votar em companheiros e companheiras que nos representem, que falam a nossa voz. Uma vez que estiver lá, vão elaborar projetos e vão verificar a execução desses projetos e que venha com melhoria à população, porque é uma coisa que a nossa companheira Andréia Barbosa, nossa candidata vereadora de Santo André, que ela fala muito nessa questão. Ela não faz promessas, ela se compromete, porque você promete, você não vai cumprir, mas ela se compromete com a luta, ela se compromete com a dona de casa, ela se compromete com o negro, com a negra, com o LGBT, com a juventude. Então é isso, está faltando comprometimento aos nossos políticos. E na hora de eleger, muitas das vezes a gente troca o nosso voto por uma cesta básica, e a gente esquece que esse voto é 4 anos, né? E a cesta às vezes não dura nem um mês. Ô Mel, fala para a Andréia que ela pode meter, porque é um compromisso que ela está assumindo. Entendeu? O verbo prometer, né, compreende o compromisso, entendeu? Então, quando promete, você se compromete. Então, a Andréia, né, Rapaz, estão me fazendo uma pergunta aqui, cara. Tem as ferramentas disponíveis, Silvia. Silvia, eu falei aqui, está no Estatuto da Cidade, né? Eu teria que fazer uma aula aqui para a gente, porque são vários, está lá no artigo 4º, né, principalmente, né, e os cidadão, né, cobrar dos seus vereadores a aplicação principalmente do plano diretor e principalmente do artigo 4º, lá no letra F, se eu não me engano, né, a gestão participativa, né, com a realização de audiências públicas, debates. Então, essa é a função, cobrar do seu vereador, né, a fiscalização dessa gestão participativa, principalmente na situação da regularização fundiária. Eu estou muito feliz ter participado aqui, continuar participando com vocês, né, e me comprometer, né, de estar sempre ao lado daquelas pessoas que querem construir, né, um mundo melhor. Eu hoje, né, trabalho na área imobiliária, né, Mel, e eu falo sempre, né, quando a gente tem uma situação, né, dessa de invasão, procura saber, né, procura saber os motivos e como que a gente vai fazer. Não é porque a gente está do lado, às vezes, né, do empreendedor, do negócio, né, daquela pessoa que é menos favorecida, né, no caso que a gente vai tratar com ódio. Não é nada disso. Eu acho que tem que ter respeito. E principalmente do gestor público. O gestor público, quando o gestor público entender, né, que esses movimentos são de construção, né, não de destruição de políticas urbanas, de políticas sociais, eles vão compreender que podem trazer esses movimentos para o seu lado e fazer não massa de manobra, mas aliados na construção. Ou seja, gerando emprego, gerando renda, gerando imóvel,
imóvel, e gerando instrumentos, tá entendendo? E gerando equipamentos sociais muito simples. A gente vê em comunidades aí que pessoas fazem trabalhos sociais maravilhosos. Eu não vou citar nomes aqui até, né? E falar do Pantaleão também, que faz um trabalho muito legal, que a gente sabe, né? Quando o Pantaleão contou da história de vida dele, que ele veio lá para estudar, hoje é um sociólogo, uma pessoa que é formador de opinião. Hoje, a gente vê pessoas que você ter uma vida difícil não significa que você tem que sofrer a vida inteira. O Pantaleão é um exemplo disso, que está construindo um mundo melhor. Eu acho que, eu falo isso por mim, hoje eu estou na OAB em que eu faço uma gestão participativa. A minha gestão aqui hoje, né, a minha diretoria toda participa. Então, e nosso conselho é participativo, nossas comissões são participativas, todos aqui participam. Ou seja, né, todos estão integrados no papel. E a nossa participação junto com a sociedade iguaçuana e mesquitense é no intuito de fazer uma construção melhor. E eu cobro aqui dos poderes dos gestores públicos os conselhos de saúde, o conselho de segurança pública, o conselho de mobilidade urbana, de habitação, da criança, do adolescente, do idoso, essas pessoas, esses conselhos. Então a gente tem que entender, compreender que quando a gente pede a participação, né, não é para manobrar as pessoas, não é isso, é para dialogar. Aí fala que desculpa o termo, né? Eu vou falar uma coisa aqui que ele vai me matar, mas fala que a esquerda quer impor. Não, a esquerda quer dialogar. Agora, não adianta impor uma vontade. Vamos compor, tá entendendo? Vamos compor, entendeu? Mas não querem conversar, não querem compor, não tem paciência, tá entendendo? Não querem fazer política do seguinte, da caixinha. Coloca todo mundo numa caixinha, fica nessa caixinha, tampa e bota uma cobra. Porra, aí é brincadeira, né, gente? Não é isso, né? Enquanto não houver uma redistribuição de renda real, tá? Vou falar isso, uma distribuição de renda real, porque rico vai existir, sempre vai existir rico, pobre vai sempre existir os pobres, classe média vai sempre existir classe média. Tá? Então a gente tem que saber fazer essa distribuição de uma forma justa. Só que o pobre tem que ter condição de trabalhar de forma digna, tem que ter educação, tem que ter saúde, tem que ter lazer, tem que ter cultura. O pobre também tem que ter direito a isso. Não é só o rico. Entendeu? Então, gente, vamos pensar direitinho no dia 15 de novembro, tá? Nós temos candidatos aí, o Pantaleão é candidato, 50488, aqui no Rio de Janeiro, a Andréia Barbosa em São Paulo, em Santo André, São Paulo, né? 50456, agora é a sua vez. Então, vamos saber dos candidatos. Venham conhecer as propostas deles, né? Eu sempre falo que eu estou aqui para contribuir com a democracia, tá? A escolha é de vocês. São 4 anos que estão aí. Então, façam a sua escolha, analisem os candidatos, tá? Hoje vocês estão vendo aqui o Alexandre. O Alexandre veio conversar comigo, né? O Alexandre e o Ricardo ficaram com medo, que eu pensei que... Não, eu falei, calma, Alexandre, a gente não vai entrar em disputa de espaço, né? A gente não vai fazer ocupação nenhuma, não vou fazer reintegração nenhuma, a gente vai só bater um papo, né? A Mel ficou preocupada, pensando que a gente ia discutir, ser uma coisa calorada. Não, Mel, eu aprendi a fazer política isso, é conversando e mostrando que a gente tem que ter um diálogo, uma composição. Eu acho que já estourou o nosso tempo, já foi o tempo lá para o Beleléu, tá entendendo? Eu vou pedir, Oi. Eu vou pedir você, pelo menos, só para finalizar, fazendo uma consideração final,
e aí eu vou pedir a Mel para falar, e aí depois ela fazer uma consideração final para a gente fechar. Pode ser? Pode. Desculpa, tá, Mel? Desculpa, Alexandre. Nada. Então vamos lá, Hilário. Pode fazer uma consideração final, por favor. Eu, a Mel? Eu? Você. Isso. Pô, então tá. Bom, eu queria agradecer, Alexandre, né, o convite feito através do Ricardo Carneiro, meu colega lá do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro da Ordem dos Advogados da Seccional do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Carneiro, um grande amigo. Abraço a esposa dele, a Anitta, né, a todos os companheiros aí que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz em ter participado desse diálogo, né? Dessa construção de que a gente precisa fazer a integração, né? Dos empresários com os interesses, com o interesse público. Eu acho que essa construção deve ser de forma harmônica. E sempre buscando também fazer a melhoria, né? Principalmente a integração com o que está expresso na nossa Constituição, como muito bem dito pela Mel, que é um direito social, o direito à moradia de qualquer cidadão brasileiro. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer aqui em meu nome, dos advogados do município de Nova Iguaçu e Mesquita. Eu quero que vocês entendam que hoje a gente bateu um papo aqui para fazer uma construção do direito urbanístico, principalmente em que seja respeitado o Estatuto das Cidades, a Lei 10.257. Eu quero desejar sorte ao Alexandre, futuro vereador da cidade do Rio de Janeiro. Um abraço a Mel Nogueira, que eu fiquei apaixonado pela Mel. A Mel é uma pessoa realmente apaixonante, uma pessoa bastante forte, luta, continua essa guerreira. Mel, estamos juntos hoje e sempre. Tá? Alexandre, estamos juntos hoje e sempre. Que Deus continue abençoando vocês. E eu estou sempre à disposição, quando for me chamado a participar, pode me chamar, que eu estou aqui para dialogar sempre. Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração. Obrigado. Melzinha, vamos lá, Mel. O que você gostaria de comentar e fazer suas considerações finais? Eu só queria fazer uma pequena colocação na fala do Hilário em relação à esquerda. A nossa função é tentar diminuir a desigualdade social, que é muito grande. Da mesa do empresário para a mesa do sem-teto, a diferença é muito grande. Muito. E é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que lutar para mudar. É isso que a gente tem que lutar sempre. Pois é. Com relação a você, Alexandre, muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Obrigada, Hilário. Achei que a gente ia soltar aqui algumas farpas, mas muito pelo contrário, eu vou jogar confete. Foi um prazer muito grande. Mas eu queria deixar um recado para o companheiro e a companheira que está do outro lado. Vou ressaltar mais uma vez. 15 de novembro. Dia de você exercer a tua cidadania. Vote, mas vote com consciência. E lembre-se que são 4 anos, não é uma cesta básica, não é uma praça feita, não é uma rua construída que vai te representar. Vote no Rio de Janeiro, no companheiro Alexandre 884, que é um companheiro de luta, que luta pelas lutas sociais, que luta pela melhoria de vida. E você que estiver aí em Santo André, que estiver me ouvindo, vote na Andréa Barbosa, Andréa do MTST, 5456, agora é nossa vez. É uma companheira militante, periférica, que luta pelos meus direitos e pelo seu, e defende a bandeira da mulher, porque ela não fala como mulher, ela fala quanto mulher. Então, defenda quem te represente e vote neles. Obrigada, um carinho muito grande por vocês. Lara, eu vou te levar para casa, tá? Pessoal, eu quero agradecer muito a vocês dois, quero agradecer a Mel por, em plena campanha lá, nessa corre-corre de vocês lá com a nossa companheira Andréia, disponibilizar esse tempo aqui para a gente participar. Eu acho que, eu sei que isso faz parte, mas a gente tem um tempo muito curto, né, para essa campanha eleitoral, e principalmente campanhas
não tem financiamento, né, econômico, e é uma campanha montada e financiada por trabalhadores e companheiros da nossa militância. Quero agradecer muito a você, Hilário, por toda essa gentileza, esse carinho aí, esse tom conciliador, né, que você sempre traz consigo, né, acho que é importante sempre. E eu quero agradecer, sem dúvida, a Silvia, minha companheira, que está sempre montando, e a gente corre no correndo, saímos de uma panfletagem, uma região distante, chegamos aqui às pressas, eu estou até queimado, parecia que eu estava na praia, né? Mas é sol de panfletagem, de muita conversa na porta aí dos ônibus, hospitais da região, mercados, né? E agradecer a nossa companheira Inita, que é uma pessoa maravilhosa, que sempre está nos ajudando de alguma forma, apesar dela ter um compromisso firmado com outro companheiro nosso de luta, o doutor Marco. E o Ricardo Carneiro. Ricardo Carneiro é o cara que vira e volta, ele dá um puxãozinho de orelha de leve, o cara vai devagar, entendeu? Mas é importante isso, uma pessoa que também tem um coração extremamente generoso. Quero falar para todos os nossos ouvintes que política, ela não é para fazer borrinha de asfalto, colocar iluminação, ficar enfeitando pracinhas, não. A política é isso que a nossa companheira Andréa Barbosa faz. É lutar para que as leis sejam cumpridas. Como o Hilário contou aqui para a gente. Nós temos ferramentas importantíssimas, que são os planos nacionais, regionais, né, da ordenação do território, que não são feitos. São os planejamentos regionais, metropolitanos, as aglomerações urbanas, e até as micro-regiões, né, Hilário? Que não são cumpridos, que não são feitas. Os planejamentos que devem ser o zoneamento ambiental, o plano de desenvolvimento econômico e social, entre outras diretrizes, né? Assim como os próprios institutos tributários e financeiros, por exemplo, o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial, Propriedade Territorial Urbana, o próprio estudo prévio de impacto ambiental e o estudo prévio do impacto da vizinhança. Essas ferramentas, elas são importantíssimas, que estão lá, bem descritas no Estatuto da Cidade. Assim como toda a estrutura de funcionamento democrático, que são as conferências, né, as audiências públicas, enfim. Nada disso ela é cumprida. Então, o nosso problema hoje maior, e a Mel sabe muito bem disso, né, que é uma militante nossa aí do MTST, na verdade, é o cumprimento da lei. Se essas leis fossem cumpridas, inclusive, os nossos militantes, eles não estariam sendo imputados como criminosos, como a grande mídia faz. Porque criminoso é o poder público que não faz o seu papel de fazer cumprir a lei. Esse é o grande criminoso. Nós criamos maneiras criativas para resolver os problemas que deveriam ser dados e gerenciados pelo poder público. Então, quero muito agradecer a vocês dois, né? Eu quero muito desejar sorte, e eu não sei como farei, porque eu vou ter que tomar posse aqui no Rio de Janeiro e gostaria de ir lá assistir a posse da nossa companheira Andréa Barbosa, número 50456. Chegou a nossa vez. Agora é a nossa vez. Né? Eu sou candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, meu número é 50884, e eu estou pronto para a luta, porque toda a minha vida ela foi moldada na luta. Só a luta muda a vida. A nossa luta é por todos e todas. Um grande abraço, Mel. Um grande abraço, Hilário. Um grande abraço. Outra caramba para você. Tá? Vocês estão convidados para vir aqui a São Paulo, a Santo André, e conhecer uma das nossas ocupações. E obrigado. Dia 1º, depois da posse da Andréia, estou indo para o Rio tomar aquela cerveja da posse, viu?
Opa, é isso aí. Um abraço, gente. Um abraço, Obrigado. Léo. Um abraço. Um beijo para você.